Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais um episódio do Entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha. E hoje a gente vem abordar aí um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os riscos do consumo de energéticos para o coração. E nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Emi Ciaga, médico cardiologista, que vai estar falando para a gente, ficar bem informado sobre quais são os efeitos sobre o sistema cardiovascular por uso excessivo, o que pode causar na vida da pessoa que consome esses produtos em excesso. Então, nós vamos conversar e ele vai aqui passar todas as informações para você que está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, Dr. Emi, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso em recebê-lo e você ter disponibilizado esse tempo para nos atender e passar essa informação para quem nos acompanha. Doutor Emi, para começo de conversa, quais são hoje aí os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares no Brasil? Inicialmente, o próprio avançar da idade também é um fator de risco. Entretanto, pacientes diabéticos, tabagistas, obesidade e alguns maus hábitos alimentares podem influenciar também em aumentar o fator de risco. Principalmente um deles, também um grande importante, é o sedentarismo, né? Sem contar os fatores genéticos, também são coisas bem relevantes que a gente pode se considerar. Vem de família para família também, né? Aquela pessoa que já tem um histórico cardíaco, isso é bem comum que outra pessoa venha a ter. Sim, é muito frequente, principalmente parentes de primeiro grau, que tiveram algum problema muito jovem, já é um fator que a gente tem que considerar com bastante cautela. Principalmente quando o paciente jovem, abaixo de 40 anos, teve algum evento cardíaco na família, é importante a gente ficar de olho. Ser ali monitorado, né? E as questões também da pessoa poder adquirir por questões de mau hábitos, né? Em questão da alimentação, aquela alimentação que está fora aí do nível de saudável, a pessoa que gosta de ingerir muito sal, bebida alcoólica, comida gordurosa. Os maus hábitos alimentares é uma coisa muito comum na vida moderna. Fora os maus hábitos, uma coisa que você comentou que é muito importante também de frisar, é o estresse. Então, essa vida mais agitada, da comunicação, tudo é rápido, celular, compromissos, obrigações. Todas essas ocasiões podem aumentar o risco de apresentar mais problemas cardíacos, né? Doutor, hoje em dia a gente vê muitas pessoas reclamando em relação, principalmente desencadeou depois da pandemia, a ansiedade. Tem muita gente com ansiedade, né, doutor? Isso também pode desencadear aí alguma doença cardíaca? Sem dúvida. É uma coisa que você comentou que depois da pandemia aumentou muito a procura no meu consultório de pacientes com algum transtorno de ansiedade. Aumentou uns 70%. Nossa. Às vezes o paciente já tinha uma predisposição, mas esse gatilho, dessa preocupação, né, desse pânico que gerou na população, mostrou que muitas pessoas que já tinham uma tendência acabou se manifestando. Então, apresentam problemas como palpitação, pacientes ficam muito tensos, têm até dificuldade de dormir. Isso foi muito comum na pandemia. Tem reduzido um pouco mais ultimamente, mas está ainda muito em alta. Porque a gente sabe que assemelha um pouco, né, os sintomas de uma pessoa cardíaca para aquela crise de ansiedade que a pessoa tem. Sente muita dor no peito, dor nas costas, palpitações, a pressão vai lá para cima, o coração dá aquela taquicardia, a pessoa sente falta de ar, que é um dos fatores também que assemelha muito aí com problemas cardíacos, né? Perfeito, Adriana. Você está bem informada. Realmente, muitos pacientes até confundem o transtorno de ansiedade com algum problema cardíaco, principalmente aí chega o doutor, eu acho que eu estou com uma arritmia, estou com algum problema, porque eu estou sentindo que o meu coração está batendo fora do tempo, uma coisa que eles também afirmam, ou está batendo muito forte. É uma coisa que realmente tem acontecido com frequência e muitos pacientes me procuram devido a essas queixas. Aí a pessoa deve ali fazer aquele acompanhamento para tirar real aí as dúvidas, né? Porque pode ser um problema cardíaco, também pode ser uma ansiedade, pode ser N outros fatores, né? Exato. Ter um cardiologista da sua confiança é importante, porque ele vai conversar com você e vai esmiuçar
se tem alguma questão psicológica, fora os exames cardiológicos de praxe, mas às vezes uma questão psicológica, uma boa conversa com o médico de confiança pode elucidar muitas questões. E é muito bom a gente estar sempre muito bem informado. Sem dúvida. E aí a pessoa que tem aquele problema de ansiedade já coloca ali na cabeça, já adoece o restante do corpo, então é bom se informar, investigar o que tem, né? Procurar sempre os profissionais. Perfeito. E doutor, hoje, de modo geral, o nosso estilo de vida, ele é corrido. As pessoas não têm mais tempo ali de estar se alimentando saudavelmente, de estar praticando atividades físicas, que é aquilo que está praticando o sono, né? Está tendo aquela boa noite de sono, cheio de maus hábitos, que isso leva aí a ter futuros problemas. O estilo de vida moderno, né, que a gente chama, tem impactado muito a saúde do coração? Sim, sim. E principalmente com o uso de algumas substâncias que podem também causar esses problemas, né? Muita gente está preocupada em ter uma boa performance, um desempenho, então a gente acaba usando algumas coisas que ajudam a melhorar, mas em alguns casos pode ser extremamente prejudicial. Doutor, explica para a gente o que é exatamente a fibrilação atrial e por que ela preocupa tanto os cardiologistas. A fibrilação atrial é uma arritmia muito comum na população. Essa arritmia é uma arritmia muito grave e pode desencadear desmaios, perda de consciência, sensação de falta de ar. E normalmente tem substâncias que podem precipitar essa fibrilação arterial. Um exemplo é a cafeína, que contém muitas outras substâncias, né? O tabagismo, o abuso de álcool, uma alimentação inadequada e até o próprio estresse também pode desenvolver e dar o gatilho da fibrilação atrial. E nos casos como o do ator Rafael Zulu, né, que teve aí uma fibrilação após o consumo excessivo de energéticos, são comuns? Temos muitos casos, principalmente em pacientes que combinam energético com bebidas alcoólicas. É muito comum isso acontecer. Às vezes, paciente que se excede no consumo desse tipo de bebida pode apresentar, principalmente se já tiver alguma predisposição para desenvolver algum tipo de arritmia. Nossa, é muito perigoso, né? Eu já vi muita gente misturando, associando aí o energético com bebidas alcoólicas e bebidas fortes. Muito comum. Isso faz um mal tremendo, né? Exato. Ele é cardiotóxico, ele faz toxicidade no pâncreas, no fígado. Imagina, você está tomando um álcool que vai ser metabolizado no fígado pelo pâncreas e você está tomando junto um energético que tem altas concentrações de cafeína. Isso vai causar sobrecarga no pâncreas, no fígado e também no coração. E se tiver um azar, pode ter uma arritmia. Nossa, quem bem souber, não faça essa mistura, né? O álcool em si já não é saudável, né? Muita gente que se excede aí nas quantidades, nas dosagens e ainda fazendo essa mistura que é altamente perigosa, né? Para a saúde. E o que acontece com o coração quando nós ingerimos a bebida e o energético em excesso? Explica para a gente, doutor, o que realmente acontece no coração. Perfeito. A cafeína, que é um dos principais componentes do energético, e o segundo maior componente é a taurina. Essas duas substâncias, eles agem no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, que é nas vias simpáticas. O que é essa via simpática? É uma via dos nervos que acelera a sua frequência cardíaca, aumenta a sua tensão arterial e provoca também tremores finos. Então, esse aceleramento do coração devido a esse hiperestímulo nervoso, se você tiver um fator de risco que predispõe a isso, você pode desencadear uma arritmia, você pode desencadear uma intoxicação por causa do excesso da cafeína. E existe aí alguma quantidade segura para o consumo dos energéticos? Olha, a gente sempre sugere que não passe de uma latinha no máximo por dia, tá? E nunca associar com álcool. Porém, se você já é um paciente ou uma pessoa que já tem um diagnóstico de uma arritmia, tem sensações de palpitações, já é uma pessoa ansiosa, já é uma pessoa estressada, eu não sugiro o consumo de energéticos. A gente conhece muitos casos, doutor, de estudantes, né, que eles querem virar a noite estudando. Já viu, o café já não está mais fazendo efeito com o meu sono, nem Coca-Cola que as pessoas falam que tira o sono. Aí faz o uso excessivo do energético. Isso não é bom, né? Ele sim tira teu sono, te deixa com energia, mas
o prejuízo futuro que isso pode causar no organismo e no próprio coração, então? Certo. Eu comentei com você, Adriana, no início da entrevista, que eu sou descendente de árabe. Então, os árabes têm muito hábito de consumir café. E eu, como um bom estudante de medicina, que eu fui estudante também, eu cheguei a consumir umas quantidades, vamos dizer assim, um pouco excessivas de café, tá? Nesses casos, realmente, o que acontece? Com o uso contínuo do café, você cria uma tolerância àquela substância. Então, a cada vez mais, você tem que consumir mais concentrações daquelas mesmas substâncias. E literalmente até uma palavra forte, mas quando você faz esse consumo excessivo, você tem uma overdose de cafeína. É basicamente o que está acontecendo contigo. Nossa, é que nem as pessoas que tomam determinada medicação e aquela medicação já não faz mais efeito no corpo dela. Isso, a gente chama de tolerância. Para uma mais forte. Exatamente, porque os receptores do corpo vão criando tolerância. Então aquela quantidade não faz como antes. É igual um indivíduo que consome bebidas alcoólicas. Às vezes com uma garrafa de cerveja ou uma taça de vinho, ele já está sentindo um pouco alto. Aí de repente já está tomando 2, 3. Então o organismo ele tem uma grande capacidade de adaptação, né? E isso pode ser para o bem e pode ser para o mal, quando a gente não sabe colocar limites no nosso consumo. Exato. E as pessoas mais jovens, né, aparentemente saudáveis, também elas podem sofrer com complicações cardíacas graves? Podem. Infelizmente, não tem como sabermos de todos os pacientes qual que vai ter uma predisposição a ter algum problema cardíaco devido ao consumo de energéticos. Se tem história familiar, no comentário que a gente fez logo no início do podcast, que já tem história familiar de arritmias, de morte súbita, é bom tomar cuidado. Sempre que possível, é bom investigar com um cardiologista se você já tem alguma predisposição a desenvolver esse tipo de arritmia e com isso você fica mais precavido. E tentar se monitorar, né, de certo modo. Sim, sim. Eu já conheci uma família que tinha o pai e a mãe cardíaca e tinham 3 filhos, né? Inclusive aí faleceu a mãe, tudo do coração. Sim. Depois veio o pai, depois o irmão mais velho, a irmã, só ficou um da família. Nesses casos, assim, a pessoa deveria ter assim, um cuidado redobrado, né? Em estar ali sendo monitorado, frequentar um cardiologista, porque já que esse histórico aí tão pesado que levou uma família inteira, do nada a pessoa vai e sofre ali aquele ataque cardíaco e muitos deles aí sem volta, sem dar tempo de dar aí um atendimento preciso, né? E uma questão muito delicada que você comentou aqui, Adriana. Não tem somente essa questão do cardiologista, a especialidade da cardiologia. Uma coisa que você tocou, que me veio à mente, é que a questão de ter a mãe que faleceu, o irmão que faleceu, a tia que faleceu, envolve também uma questão psicológica daquele paciente, que ele vai até ter medo de procurar o cardiologista. Então, às vezes, ele fala, será que eu tenho esse problema? Olha, eu não queria ter esse problema, não vou procurar o cardiologista, que quem procura acha, tem esse ditado popular, Exatamente. Né? Mas a gente tem que estar preocupado, por mais que a gente tenha um pouco de medo, temos que procurar um cardiologista, principalmente que tenha essa atenção, esse cuidado de saber se aproximar com o paciente, porque ele está com medo, ele está preocupado, ele não quer ter aquele problema. Às vezes dá tudo certo, às vezes não. A gente, como profissional, a gente tem que ter um tino, um tato com o paciente também, saber como abordar aquele paciente. Então, eu nunca falo que o médico cardiologista, ele é o cardiologista. Não, ele tem uma abordagem multidisciplinar. Ele tem que saber um pouquinho de tudo, porque o paciente ele está lá, ele está procurando a sua ajuda. Ele não está lá porque ele está feliz. Não, ele está preocupado com alguma coisa, um parente morreu, ou ele está com medo de ter algum problema. Então, a gente tem que ser muito sensível, ter muita delicadeza em se aproximar com os pacientes. Doutor, o senhor já pegou, assim, já recebeu muitos pacientes que relatam essa questão do medo? A gente está falando em si do coração, mas quando se trata de outras doenças também que a gente vê muito comum, infelizmente, acontecendo, é o câncer, né? Sim. E aí, sem sair do nosso assunto, mas dando aqui como exemplo, já vi famílias também de uma mãe ter câncer, aí veio da filha, veio o pai, veio outra pessoa da família, todos falecerem do câncer. Então, isso gera com que a pessoa não vá atrás de estar sendo monitorado, de um atendimento ali adequado para a sua saúde, devido ao medo. Sim. O medo sabota a pessoa, né? A pessoa fica com medo, é como o senhor falou.
Eu posso ter, eu posso não ter também, mas o medo, ele trava a pessoa de buscar essa ajuda antecipada para que futuramente não venha aí descobrir, nossa, um problema de saúde e já ser tarde demais para combater. Um comentário pertinente que eu vou enganchar, que foi que a gente estava conversando ainda agora, foi em relação ao Covid. Então, depois do Covid, as pessoas ficaram ansiosas, muito. Todo mundo com medo de ir procurar o médico, de ter algum problema. E por causa disso, eles ficam com medo de procurar o profissional, né? Ah, doutor, tudo começou a dar errado na minha vida quando eu tive Covid. E é impressionante como essa questão do paciente, né, influencia na rotina de sono dele, na questão da concentração desse paciente. Se o paciente ele tem as dificuldades para executar as tarefas normais por causa dessa ansiedade, esse medo que ele desenvolveu, né? Exatamente. Tem muita gente, a gente ouve muito relato. Ah, eu fiquei diabética, cardíaca, hipertensa, com ansiedade, tudo depois da Covid. Ela desencadeou muitas coisas, né? A ansiedade, eu acredito sim, um fator comprovado, porque realmente foi uma coisa alarmante, apavorante que a gente passou aí, que a gente vivenciou, foi assim um pesadelo. Começou assim por fora do mundo, foi chegando, até chegar, a gente chegou nos conhecidos, chegou nos parentes, e aí veio causando aí um monte de coisa em cima da gente, principalmente a ansiedade. Muito. E a maioria das vezes não é nem complicação do vírus. O doutor tive uma infecção, eu acho que o vírus me deixou com o coração ruim. Claro que existem esses casos, eu não estou dizendo que não existem. Acontece, doutor? Acontece, mas não é a maioria. A maior parte mesmo são danos psicológicos mesmo, né? Às vezes o paciente ficou preso em casa, com medo de sair de casa, achando que ele podia morrer a qualquer hora. Eu, particularmente, quando começou a aparecer esse vírus e ninguém tinha conhecimento, para mim era como se fosse um apocalipse zumbi. A gente vendo nas notícias dos jornais aquela coisa, precisando de bala de oxigênio, para mim era um apocalipse. Eu não sabia nem qual grau de relevância no estado que isso podia chegar, né? Foi horrível. Foi mais de quase 2 anos enclausulados em casa, né? Foi uma coisa meio inédita, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha visto. Acho que a última coisa que eu ouvi sobre isso é a gripe espanhola. E isso, há muitos anos atrás, a gente dá um Google e aí você lê sobre o que é aquilo ali, né? Exato, só tem na história. E aí, o que aconteceu? As pessoas também foram... A questão em que se era noticiado, tanto nas redes sociais, como também na televisão, passando direto, e eu sou uma das pessoas do tipo que quanto mais eu desconheço, mais eu quero buscar o conhecimento para estar ali informada sobre o que é aquilo ali, porque o desconhecido nos dá medo, né? Sim. Então a gente busca informação para que a gente, de certo modo... Só que essa informação não foi uma informação saudável, tanto na minha vida como na vida de muitas pessoas, né, doutor? Isso desencadeou uma série de problemas. Uma das áreas que eu gosto de estudar é a filosofia. E a gente aprende o seguinte: se a gente coloca e busca um monte de fontes que não são confiáveis, isso vai até gerar mais medo. O ideal é que você procure numa fonte confiável, um médico de sua confiança, que tem embasamento científico, que tenha pesquisado profundamente, porque a gente vê uma falácia de lá, outro fala uma coisa oposta, e mudam de ideia. Uma hora uma coisa faz efeito, outra não faz, etc, etc. Isso não vem ao caso dessa discussão, mas o importante que eu quero frisar aqui com essa mensagem é que você tem que ter um profissional que tenha informação, que seja de confiança, para você até se tranquilizar. Exato. Tem que filtrar as informações, né? Hoje em dia, Adriana, muita informação. Nossa, eu aprendi muito, porque até o cardiologista eu fui buscar. Não, hoje em dia tem um grupinho do WhatsApp da família, tem sempre um especialista, né, no grupo. É complicado, esses fake news direto. Isso. A gente tem que ter cuidado, até com as informações que a gente consome, que a gente já engancha no estresse. Que a gente estava comentando aqui. Isso. Essas informações geram um pouco de insegurança nos pacientes, né? Então procura alguém que sabe, né? Não vai pedir a opinião de uma pessoa que não tem cacifo para poder te informar corretamente. Exato. Plantar uma dúvida é pior. Exato. Doutor, voltando aqui para o coração. Perfeito. Quais são os sinais o corpo ele pode dar de que algo está errado aí com o coração? Tem alguns sinais que podem sugerir. Se você percebe que aos pequenos esforços, como, doutor, eu vou tomar banho, no caminho que eu estou indo no banheiro e estou me higienizando, eu me sinto cansado, mais do que o comum. Para um tempo, melhoro. Já é estranho, o paciente não sentia isso
e agora está apresentando esse sintoma. Outro sintoma muito comum é dor no peito. O paciente reclama muito, doutor, estou fazendo alguma atividade, eu sinto um aperto no peito. É uma coisa também que pode acontecer. Palpitações. Palpitações também podem ser arritmias cardíacas. Pés inchados. Às vezes o paciente só apresenta o que a gente chama, a linguagem científica, de edema de membros inferiores. Popularmente, pé inchado. O paciente começa a perceber que as meias estão marcando, os sapatos estão lhe apertando os pés, e é um inchaço que começa no meio do dia. Ele acorda bem e no meio do dia começa a perceber que a perna está inchada. Isso aí sugere doenças cardíacas. Aquela perna fica sem circulação, né? Sim, fica bem amaciada. O meu pai era cardíaco e começava assim, do meio da perna para baixo, fica inchado. E chama a atenção, você coloca a mão, o dedinho lá perto, o dedo lá, não fica voltava, a marquinha. Fica a marca, Sim. Exatamente. E a gente visualiza isso, né, nas pessoas. Sim. Mas assim, todo caso cardíaco, as pernas incham? Não. Existem casos que são assintomáticos. Às vezes o paciente não tem nenhum sintoma e no check-up cardiológico a gente consegue detectar já fatores de risco que podem precipitar esses problemas. Inicialmente, um exemplo aqui, a insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção um pouco diminuída. Então, uma insuficiência cardíaca leve, vamos colocar assim. O paciente ainda não tem sintomas muito claros, por exemplo, porque é um paciente que é sedentário. Então, já que ele não faz esforço físico, ele não faz academia, ele não faz nenhum tipo de exercício, ele não detecta inicialmente. Agora, quando já é o paciente mais ativo, ele já percebe, olha, doutor, eu faço minha corridinha no final de semana, né? Antes eu corria 2 km e agora eu tô correndo 1. E eu tô treinando, tô fazendo tudo certo e, de repente, agora parece que eu tô 1 ano sem fazer exercício e não é o caso. Então, nesses casos, a gente pode suspeitar que tem uma doença cardíaca. Doutor, como é que a gente, já voltando também para a época da pandemia, Perfeito. né? Como surgiu muitos casos de ansiedade. A gente sabe que se assemelha muito aos problemas cardíacos, que é a questão da falta de ar, dor no peito, esse cansaço excessivo que a palpitações. Como é que eu posso diferenciar de um problema cardíaco para um problema de ansiedade? Porque são muito parecidos. São, e o médico é o que vai fazer o diferencial. Ele que vai ser o divisor de águas. Porque ele já tem um olho treinado, vamos colocar aqui. Quando ele já recebe o paciente no seu consultório e começa a fazer questionamentos, a questão da própria observação, como você mencionou, que você comentou do seu pai, Adriana, que tinha uns inchaços na perna. Então, quando o paciente entra no consultório, a gente já está meio que analisando o doente. Já com aquele olho clínico, né? Já. E o médico, ele está treinado a detectar isso. Como um alfaiate tá treinado a detectar um terno que está desalinhado, está desajustado, o médico, pelo menos o médico capacitado, ele consegue detectar na entrada da porta do seu paciente tem algum sinal que a gente chama que pode sugerir. E fora a própria conversa com o paciente, que a gente tem uma linguagem técnica que chama-se interrogatório sintomatológico. A gente começa a perguntar o que o paciente sente, quando que ele sente, quais são as coisas que ele faz, que ele sente, se ele consome muito café e energético, o comentário que a gente estava fazendo aqui, como é que é a questão dele de lidar com as coisas, se ele é muito ansioso. Porque, às vezes, só na linguagem corporal do paciente, na linguagem verbal, a gente já começa a detectar se o paciente já tem ansiedade. Então, não precisa necessariamente o psicólogo para detectar inicialmente, né? O médico treinado consegue. Consegue sim, te Realmente garanto. consegue, são incríveis. Doutor, e assim, tem muitos que realmente ali para detectar precisa de exames, né? Uhum. E quais são os exames aí recomendados para avaliar a saúde cardiovascular de forma preventiva? Perfeito. Inicialmente, a gente sempre recomenda o eletrocardiograma. É sempre o exame básico, fundamental, essencial, que já responde muitas coisas já de início. Pacientes que têm palpitações ocasionais, é só no final do dia, ou quando estou prestes a dormir, o interessante é fazer um exame chamado Holter 24 horas. É como se fosse um eletrocardiograma, mas monitorizando 24 horas o paciente. Então, naquele momento que você sentir, a gente vai tirar a foto do leão saindo da moita. Então, naquele momento, a gente vai registrar aquele evento. É mais preciso ainda do que o eletrocardiograma, né? Ele está monitorando até teu sono, né? Exatamente. E outro exame que a gente pode realizar é o teste ergométrico, que é um exame que, através do esforço,
alguns pacientes podem desencadear a arritmia naquele momento. Nossa. Então a gente pode conseguir captar nesse momento se o paciente tem alguma arritmia, alguma doença cardíaca. E nunca é demais a gente falar sobre a questão da alimentação, né, doutor? Perfeito. Como é que a alimentação influencia na prevenção de doenças cardíacas? É muito importante na sua alimentação ter sempre vegetais inclusos, frutas, preferir sempre alimentos que não sejam industrializados, sempre. Evitar consumir excesso de gordura animal, excesso até de gordura vegetal, os próprios óleos, margarina. Sempre seguir aquela regra. Consuma com moderação. Ah, doutor, eu gosto de comer uma pizza. Tudo bem, no final de semana, moderar nas fatias, né? Não vai num rodízio ali se esbaldar, né? Não, mas se você comer algumas fatias no fim de semana, isso não tem nenhum problema, tá bom? Agora, eu sempre sou contra a alimentação industrializada. Sempre. Esses macarrão instantâneo, que o pessoal conhece com miojo, sopa das marcas aí que são tem... conservantes, corantes, glutamato monossódico, sódico, muito sódio, entendeu? Então vai aumentar a pressão arterial do paciente, tudo isso aí. E consumo de bastante líquido é importante. Tomar água, sucos naturais de preferência, evita sempre suco de caixa. Então tudo que é industrializado sempre segue essa regra. Você já está num bom caminho. O senhor havia falado anteriormente sobre a questão do estresse emocional, né? Para pessoas que já têm problemas cardíacos e também para aquelas que não têm. Ela pode desencadear, doutor, um problema cardíaco tendo assim uma vida de total estresse. Isso pode levar a pessoa a ter problemas cardíacos? É interessante, a gente estava falando do mecanismo simpático, né? Da cafeína, dos energéticos. O estresse basicamente vai exercer no mesmo mecanismo simpático. A gente, quando está muito estressado... muito associado, né? A gente começa a liberar adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a adrenalina vai deixar tuas mãos geladas, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a tua pressão arterial. O cortisol é o hormônio do estresse. Vai cair teu cabelo, você vai envelhecer mais, você vai ter dificuldade para dormir por causa do cortisol. Então, todos esses hormônios, quando a gente está em estado de alerta, porque o estresse é um estado de alerta crônico, contínuo. Porque a gente, como animais, temos a questão do estado de alerta normal, que a gente tem que ter para a sobrevivência. Mas quando esse estado de alerta é contínuo, né, a gente está sempre pensando num problema, é como se a gente estivesse no estado de alerta, e essa continuidade, que a gente chama de crônico, vai lhe fazer mal. Exatamente. E qual é a relação entre as doenças, né, como diabetes e hipertensão, com o risco cardiovascular? Diabetes tem muita ligação com doença arterial coronariana. O que é isso? É o tal do infarto, a gordura nas artérias, popularmente o pessoal chama, né? O próprio diabetes vai predispor à obesidade, né? O excesso de glicose no corpo, o açúcar, vai precipitar que as placas de gordura se aderem nas artérias e podem provocar um infarto. E o próprio ganho de peso vai ocasionar aumento da pressão arterial. Então é muito comum a gente falar que é o combo. O combo é o quê? O paciente diabético, hipertenso, que tem doença coronariana. E você vai ver esmagadoramente. É aquela conversa que a gente teve, Adriana. Tem fator de risco na família, não se importou com isso. Tem um consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares, carboidratos. Não faz exercício físico, fuma, consome excessivamente bebidas alcoólicas. Então, ele tem, além do fator de risco hereditário, ele tem vários fatores ambientais contribuindo para ele desenvolver a doença. Nossa, inclusive hoje mesmo eu estava num determinado lugar, doutor, que eu ouvi um relato envolvendo essas três questões. A paciente era diabetes, tinha diabetes, hipertensa e tinha problema cardiovascular. Né? Juntou tudo isso, ela estava bem mal no hospital, está na verdade, e chamaram toda a família para a família decidir o que poderia fazer, porque as pernas dela estavam muito inchadas, e aí onde entra a parte também da diabetes, eu não sei se já estava gangrenando, e optaram pela amputação, né? Mas queriam a permissão da família, entrar ali num consenso. Uhum. Eu não sei no que essa situação deu, mas isso não estava assim uma situação muito... Estava um negócio assim bem grave, né? Sim. Uma situação bem grave. Essa situação realmente, pela história que você está me contando, Adriana,
já dá para ter um perfil aqui mental que é um paciente realmente diabético de longo prazo sem muito cuidados, tá? Provavelmente, às vezes, nem tomava a medicação adequada ou nem tomava a medicação. Quando chega nesse estágio de ter gangrena, normalmente é um paciente que não estava ou tomando a medicação correta ou não estava seguindo a alimentação. É muito importante a gente ter o profissional médico sabendo como abordar essa questão com o paciente. Porque cada paciente tem um perfil. Então, às vezes, essa paciente, infelizmente, não teve esse segmento, às vezes, por causa do médico. O médico tem que saber como se aproximar desse paciente. Tem paciente que, o meu pai dizia, às vezes é pelo amor e às vezes é pela dor. Então, você tem que conhecer o perfil do paciente para saber como ir chegando. Que engata naquela questão do medo. A paciente não quer ir por lá porque está com medo de ter que tomar remédio, ser uma coisa grave. Então, se a gente saber chegar no paciente, a gente conquista o paciente começa a ficar empolgado em se cuidar, em fazer o acompanhamento periódico e sente às vezes até orgulho de chegar no médico e dizer, olha, doutor, estou melhor, olha aqui meus níveis sanguíneos aqui de colesterol, triglicerídeo, minha diabetes, doutor, está bem melhor. Tudo que é questão daquela abordagem que a gente conversou aqui no meio do podcast sobre alimentação, o exercício físico, evitar o tabagismo, fazer atividade física, tudo isso aí vai fazer diferença com a sua saúde. Doutor, em relação ao exercício físico, né? O paciente ele já vem se queixando, como o senhor relatou anteriormente, o paciente ele já vem se queixando de cansaços. Antes eu corria tantos, hoje eu só consigo isso porque eu estou cansando muito rápido. Perfeito. E quando ele se descobre com um problema cardíaco, essas atividades, elas tendem a diminuir para que ele não venha a forçar? O que esse paciente pode fazer para não parar o exercício físico? Que tipo de exercício ele pode estar fazendo? Depende de cada caso? Adriana, interessante. Realmente é uma das coisas que os pacientes que não estão acompanhando com o médico, ou talvez não teve uma explicação adequada, é que normalmente o paciente todo doente, tô com problema cardíaco, eu não posso mais fazer esforço. Isso não é uma verdade. O correto é você continuar com atividades físicas, mas a gente vai ter que adaptar, personalizar essas atividades físicas dependendo do caso do paciente. Porque existe uma amálgama de doenças cardíacas. Dependendo do tipo de doença, a gente tem que avaliar qual a intensidade do esforço que a gente pode fazer no paciente. Tenho vários pacientes que têm problemas nas artérias, né, que a gente chama de coronariopatas, que eles fazem corrida na academia, eles vão malhar, eles fazem o controle deles de uso de medicação, controles pressóricos, né, medem a pressão em casa, e também a gente coloca ele num teste ergométrico para a gente testar, vamos colocar assim, a capacidade que o motor dele aguenta. E através desse exame a gente consegue saber o quanto de esforço a gente pode exigir desse paciente e quantificar. Olha, você vai fazer 45 minutos de esteira numa velocidade X até chegar a uma frequência Y. Então o paciente já sai orientado, sabe até o quanto que ele pode se esforçar ou não esforçar. Todas as diretrizes, todos os consensos da cardiologia é bem claro. O paciente que tem problema cardíaco deve fazer exercício físico, só há algumas exceções, mas a maioria esmagadora tem que fazer atividade física, não pode parar. Por exemplo, se eu sou uma cardíaca, usando aqui a minha pessoa como exemplo, eu sou uma pessoa cardíaca e eu não sei ainda. Eu posso ir até onde o limite do meu corpo permitir? Se eu disser, não, se eu passar disso aqui não vai dar, eu sinto que eu vou passar mal, então ali, fica por ali. É um critério que a gente pode até utilizar em alguns casos, mas é muito difícil para o profissional que não conhece o paciente saber se ele tem essa régua adequada. Porque às vezes o paciente tem um autoconhecimento corporal, ele até consegue acertar, que eu te digo que é a minoria dos casos, tá? A maioria dos casos, ele não sabe quantificar com isso, porque fora a própria limitação da doença, tem a questão psicológica do paciente. Então o que acontece? O paciente está lá doente, aí ele começa a fazer exercício, ele às vezes se auto-sabota psicologicamente. Exatamente. E não faz mais porque ele acha que ele vai ter algum piripaque na academia. A mente é horrível, ela sabota o corpo por inteiro. Exatamente. Né? Quem teve ansiedade sabe como é que é isso. Doutor, existe diferença no risco cardíaco entre homens e mulheres? Não existe. Só vai fazer diferença depois que a mulher entra na menopausa. Mas até lá, o risco cardíaco, tanto para homens como para as mulheres, são iguais. De risco de, por exemplo, de desenvolver coronariopatia, que são os infartos, são iguais.
E na mulher, depois que passa da menopausa, aumenta. Nossa, essa menopausa é cheia de coisas. Às vezes o homem... a gente vê mais o homem com problemas cardíacos. A maioria das vezes, mas eu vejo mais homens do que mulheres. Mas às vezes é por causa dos hábitos. A maioria dos homens que fumam não são as mulheres. A maioria dos homens que consomem bebida alcoólica excessivamente. A maioria dos homens que tem uma alimentação inadequada. Esmagadora, a maioria é por causa da questão ambiental. Mas se a gente pegar um homem ou uma mulher que vivem nas mesmas condições, até a menopausa, o índice de desenvolver problemas cardíacos é igual, principalmente relacionado ao infarto. Existem problemas cardíacos no homem e na mulher e algumas classes que são diferentes. Mas se aplicando em risco cardiovascular, é praticamente igual. Entendido. Doutor, explica pra gente o que é ablação por catéter e em que casos ela é indicada. Olha, a ablação, uma questão interessante. A gente usa muito a ablação em pacientes que desenvolvem arritmias. Mas como que a gente indica isso? Primeiro a gente faz um estudo eletrofisiológico, né? Esses nomes complicados, basicamente, o que significa? O médico ele vai abordar o teu coração através de uma artéria que tem no seu braço. Ele vai pegar e ter acesso a essa artéria e vai caminhando por dentro da artéria até chegar no seu coração. E ele vai testando a musculatura cardíaca como se fosse um eletricista testando a tomada, para ver aonde que tem maior voltagem, vamos colocar desse jeito. E naquela região que ele detecta que tem aspas, curto-circuito, ele queima aquela área, como se ao ponto do catéter tivesse um bisturi elétrico. Ele queima aquela região, porque aquela região que dá o curto-circuito é o que dá o gatilho da arritmia. Nossa, que interessante, hein? Essa seria a mesma aquela que faziam pela virilha ou não? É outra coisa diferente? Porque tem uma que vai pela veia aqui do braço, né? Sim. Na verdade, é a mesma coisa. A diferença é que antigamente era mais comum a gente ter o acesso ao coração através do que a gente chama da via femoral. Isso. A via femoral é uma artéria que passa na perna. Então, antigamente, os cateterismos, a maioria dos cateterismos ainda é feito com a via femoral. Minha mãe chegou a fazer esse. E é um pouco mais complicado hoje em dia, que a gente tem uma tecnologia hoje que a gente consegue acessar pelo pulso. E no final do procedimento, eu não sei se tu lembra o que aconteceu com a sua mãe, Adriana, depois do procedimento, mas provavelmente alguém ficou lá pressionando aquela região ali. Até fechar às vezes tem que ficar lá meia hora. Exato. E aí um incômodo, imagina uma pessoa apertando. E numa parte assim que a pessoa fica bem desconfortável. Fica numa região delicada e tem que aplicar uma força. Quando eu fazia residência de cardiologia, a gente fazia só esses procedimentos e tinha que apertar. Uma força absurda. Eu ia ficar extremamente incomodado. E hoje a gente tem um acesso que a gente faz via radial, que é na artéria do braço, perto do punho, que a gente coloca como se fosse um reloginho, a gente enche um balão, ele fica pressionando ali, uma maravilha. Já mudou, né? Já inovou isso aí. Já inovou, né? sim. Que maravilha, né? E fala pra gente como deve ser feito aí o acompanhamento de quem já teve aí um evento cardíaco, né? Como o infarto ou a arritmia. No caso, pacientes que têm arritmia ou infarto, a priori depende do grau. Mas basicamente, vamos colocar assim uma receita de bolo, a maioria vai ter que fazer acompanhamento pelo menos semestral. Um paciente que teve um infarto recente, vamos colocar aqui. Inicialmente ele vai ter que acompanhar um mês, depois trimestralmente e se tiver tudo ok, semestralmente. Arritmias também é o mesmo raciocínio, mas como depende do grau da arritmia, depende se o paciente já faz um tratamento, depende se o paciente está respondendo, então não existe bem uma receita de bolo clara, né? Mas basicamente, resumindo, a cada 6 meses no mínimo, e para pacientes recém a gente sugere mensal, depois trimestral e depois semestral. Mas depois que chega no semestral, sempre semestral para o resto da vida. Tem que acompanhar para o resto da vida, né? Sim. Doutor, a automedicação, né, com estimulantes e também os suplementos, eles podem afetar o coração? Podem sim, mas é muito importante você não ficar também muito receoso em fazer algumas suplementações, né? Sempre é bom você procurar um profissional que entenda sobre o assunto para te sugerir as doses corretas. É claro que antes você tem que avaliar a sua questão cardiológica, se está tudo ok, se você pode usar essas substâncias.
e acompanhando com um profissional, sabendo a quantidade que você pode usar, não tem problema. Mas é muito importante você primeiro ter uma base, saber se você está bem para usar essas substâncias. Eu sempre sugiro, se avalie primeiro com um cardiologista, para ver se está tudo bem, para você usar pré-treino, termogênico, porque o termogênico tem muita cafeína, basicamente. Ah, doutor, mas eu tomo chá verde. Chá verde é cafeína. Ah, é natural, mas é cafeína. O senhor tocou num ponto-chave aí. A gente esses remédios para emagrecer, né, que a gente vê muito na internet. E muita mulher mostra a foto depois do antes e depois, ela bem gordinha e depois ela bem magra depois de ter feito o uso dessas medicações, que as pessoas falam que não tem nenhum contraindicativo, que pessoas até que têm pressão arterial alta podem estar fazendo uso, mas como assim? Se esses remédios contêm muita cafeína que acelera o metabolismo, como é que não prejudica? Doutor, fala pra gente disso aí, porque... Adriano, se tem cafeína e a orientação do vendedor ou da propaganda está dizendo que não causa, isso é picaretagem. Nossa. Não existe isso. Se você tiver algum fator de risco e consumir cafeína em excesso, você vai ter problemas. Não tem pra onde correr. Então, a pessoa não deve fazer uso disso, né? Não, sugiro que não, antes de ser avaliado. Porque muitas vezes essas pessoas, às vezes, que vão vender esse tipo de medicamento, ele não tem nenhum conhecimento da área da saúde. Realmente está ali para vender o produto, né? Porque é um meio de vida que ela arrumou, mas não tem os conhecimentos se aquilo ali de fato é prejudicial à sua saúde. É um comerciante, né? O interesse dele é a venda. Mas a gente tem que parar para pensar. Às vezes, por exemplo, um paciente que usa dipirona vai ficar tranquilo. Outro pode ter uma alergia, ter um edema de glote, ter algum problema. Então é bom saber exatamente... depende de pessoa para pessoa. Exato. Né? Então você... porque minha amiga usou e está muito bem, obrigada. Mas e você? Você já verificou o seu coração? Você sabe se tem algum problema? Eu sinto palpitação, mas eu acho que é ansiedade. Pode ser ansiedade, sim, mas será? É bom você ter uma avaliação com um profissional para você ter certeza, sabendo que o profissional pode te orientar. Você pode fazer com uma questão com segurança, porque com segurança tu pode até pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Perdão, as pessoas que saltam, né? Pular e... Nossa, que adrenalina aquilo ali, né? Eles têm o conhecimento ali de segurança, de como saltar de paraquedas. Pode saltar. Agora, para saltar, tu tem que ter o quê? Saber se o paraquedas está adequado, se tem instruções adequadas. É a mesma coisa com medicação, com uso de cafeína. O bom é não se arriscar, né? Exatamente. E sempre estar consultando um médico. Doutor, algo mais que eu não lhe perguntei, mas que você gostaria de estar enfatizando aqui para deixar sua mensagem final? Eu acho muito importante a gente deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que devemos cuidar da nossa saúde, devemos estar preocupados e sempre ter uma alimentação adequada, levar uma vida na tranquilidade, no máximo que der, evitar o estresse, porque eu sei que não é fácil, às vezes a gente convive numa situação no trabalho estressante, mas a gente tem que ter um momento que a gente relaxe, faz as nossas atividades, ter uma alimentação adequada. No fim de semana pode pular um pouco a cerca. Então, o que eu quero frisar é cuide da saúde de vocês. Doutor, muito obrigada. Foram muitas informações valiosas para quem está nos acompanhando. E, assim, fica aí essa dica riquíssima do doutor Emir, cardiologista, aqui no Entrevistas DPE. Espero que você tenha gostado. Repasse essa informação, compartilha, porque ela é importante para muitas pessoas. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pelo convite. Volte sempre, estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Emir Ciaga, médico cardiologista. Nós conversamos sobre o consumo de energéticos em relação ao coração e também fomos por outras áreas também aí que podem ser fatores de risco. E eu espero que você tenha aproveitado aí a nossa conversa para ficar bem informado e se cuidar melhor, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Adriana Carla e você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify na Rádio Web da Defensoria. Tchau, tchau. Até a próxima.